Olá, torcedor tricolor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre a noite em que o São Paulo simplesmente amassou o Santos no Morumbi, venceu o clássico por 2-0, espantou a sombra da crise e ainda virou assunto no mercado da bola. Com Flamengo e clubes de fora de olho nas nossas principais peças. Fica comigo até o final porque eu vou te contar tudo, os detalhes da vitória, os bastidores da negociação do Marcos Antônio, a decisão da diretoria sobre vender ou não o jogador, e a história do reforço que abriu mão de quase R$ 800 mil para vestir a camisa do tricolor o quanto antes. E no final eu quero saber a sua opinião. Você venderia Marcos Antônio ou não? Vamos começar. Primeiro, vamos voltar para a noite do clássico no Morumbi. Era jogo grande, clima tenso, pressão em cima do time do técnico Hernan Crespo, e muita gente falando que, se o São Paulo tropeçasse de novo, a crise ia estourar de vez no clube. Só que o que aconteceu foi exatamente o contrário. O tricolor entrou em campo ligado, intenso, e mostrou logo de cara que aquela noite seria diferente. O São Paulo venceu o Santos por 2-0, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista, com gols de Tapia e Luciano no segundo tempo, em um intervalo de apenas alguns minutos, matando o jogo e tirando qualquer reação do adversário. A atuação foi tão segura que muita gente comentou que cabia mais, que o São Paulo poderia ter feito uma goleada, porque o time praticamente não deixou o Santos jogar. Com esse resultado, o São Paulo se afastou da parte de baixo da tabela e voltou a sonhar com classificação, mudando completamente o clima que vinha cercando o time no estadual. Agora, presta atenção nesses detalhes do jogo. Os gols saíram no começo do segundo tempo, primeiro Tapia, depois Luciano, ambos aproveitando bem as chances e mostrando frieza na hora de decidir. Tapia, que já vinha chamando atenção pela entrega e pelo vigor físico, ganha ainda mais moral com a torcida depois de marcar em clássico e ser um dos nomes mais comentados pós-jogo. O time do Crespo foi montado com Rafael no gol, uma linha de defesa sólida com Mike, Alan Franco, Arboleda e Sabino, além de um meio-campo com Enzo Dias, Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla, e a dupla Luciano e Tapia na frente, mostrando um conjunto bem encaixado. Do lado do Santos, o clima foi de frustração. O Peixe viu o São Paulo dominar o jogo, sofreu os 2 gols e ainda terminou com o jogador expulso, o que só reforçou a sensação de que o tricolor foi muito superior no clássico. E para a torcida são paulina, esse jogo não foi só mais uma vitória, foi uma resposta, um recado de que o time pode sim reagir na temporada. Mas a história não para dentro de campo. Depois dessa vitória, os bastidores do São Paulo pegaram fogo, principalmente por causa do mercado da bola. Vamos começar falando de Marcos Antônio. Um meio-campista, que já vinha em alta e foi um dos destaques do time na temporada passada, virou alvo do Flamengo, que demonstrou interesse em contar com o jogador. O Flamengo estudou modelos de negócio, chegou a cogitar envolver outros atletas e compensação financeira para tentar convencer o São Paulo a liberar o jogador. Só que o cenário é o seguinte: Marcos Antônio é hoje considerado peça fundamental no elenco tricolor e terminou 2025 como um dos melhores jogadores do time, chegando até a ser convocado para a seleção brasileira, o que aumentou ainda mais sua valorização. O São Paulo já havia exercido a compra do jogador junto à Lazio, em uma negociação de mais de 4 milhões de euros, passando a ter o controle dos direitos econômicos, e por isso não tem a menor intenção de liberá-lo facilmente. A postura da diretoria é clara: Marcos Antônio, neste momento, é inegociável, e qualquer conversa só começaria com uma proposta financeira muito alta, na casa de dezenas de milhões de euros. Ou seja, para o torcedor, a mensagem é boa: o clube entende que não é hora de desmontar o time, especialmente quando o jogador é um dos pilares do meio-campo. Agora, vamos falar de uma história que ganhou muita simpatia da torcida: a chegada antecipada de Lucas Ramon. O São Paulo já tinha um pré-contrato com o lateral direito, que pertencia ao Mirassol, mas a previsão era que ele só se apresentasse em maio, quando acabasse o vínculo com o clube do interior. O problema é que o Mirassol não queria liberar o atleta sem receber uma compensação financeira, e o São Paulo não queria pagar nada por essa antecipação. Foi aí que aconteceu algo diferente. O próprio Lucas Ramon e seus representantes aceitaram abrir mão de valores que tinham para receber do Mirassol, destravando a negociação e permitindo que ele fosse liberado imediatamente. Na prática,
ele deixou de ganhar uma quantia alta, a imprensa fala em cerca de centenas de milhares de reais, só para poder vestir a camisa do São Paulo antes do previsto, se apresentar já na próxima semana e ficar à disposição do técnico Hernan Crespo. Esse tipo de atitude pega muito bem com a torcida, porque mostra um jogador disposto a fazer esforço pessoal para defender o clube, algo que vira narrativa positiva e até cria identificação logo de cara. Enquanto isso, o clima no elenco também é de fortalecimento. Marcos Antônio segue valorizado, treinando normalmente tratado como peça central para a temporada, mesmo com toda a especulação envolvendo Flamengo e mercado. A vitória sobre o Santos deu moral ao grupo, diminuiu a pressão sobre Crespo e deu confiança para a sequência de jogos, já que o São Paulo volta a enfrentar o Santos em breve, agora pela Vila Belmiro, em outro duelo importante. A sensação é de que esse clássico pode ter sido um divisor de águas. Se antes o assunto era crise, hoje o papo é reação, mercado aquecido e elenco ganhando opções com a chegada de reforços. Agora, eu quero jogar a bola para você, torcedor. Depois de tudo isso, me responde aí nos comentários. Você venderia Marcos Antônio se chegasse uma proposta alta do Flamengo ou de qualquer outro clube? Ou seguraria o jogador a qualquer custo, mesmo que isso signifique abrir mão de um dinheiro pesado agora? E o que você achou da atitude do Lucas Ramon, abrindo mão de dinheiro para se apresentar antes no São Paulo? Já ganhou pontos com você ou prefere esperar para ver em campo antes de se empolgar? O São Paulo virou mesmo a chave com essa vitória sobre o Santos, ou você acha que ainda é cedo para falar em time pronto para brigar por títulos em 2026? Comenta aí embaixo, porque a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal, e eu sempre leio o que vocês escrevem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Tricolor. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.